Sábado, dia 31 de julho, dia de Supertaça e dia de voltarmos também ao Mercado Flash. Antes de mais, queria pedir desculpas pela minha ausência ontem, mas os efeitos da vacina ainda se estão a sentir, não é? Ainda assim, o mercado está a mexer demasiado e por isso não podia falhar mais um dia. Sem mais demoras, vamos começar então a falar do mercado num episódio que quase podia ser considerado um especial Benfica. Isto porquê? Porque os encarnados estão muito ativos, não só no que toca a saídas como a entradas, e continuam envolvidos numa novela, mas já lá vamos. Hoje temos de começar o dia, ou o episódio, a falar de Yaremchuk, o avançado que vai mesmo ser reforço do Benfica. Já tínhamos aqui falado do avançado ucraniano, que também interessava a Roma, e pelo qual o Ghent pedia 15 milhões de euros. Na altura, tínhamos dito que esse valor teria afastado os encarnados, mas afinal parece que não foi bem assim. O Benfica conseguiu antecipar-se à concorrência e vai mesmo pagar os 15 milhões de euros pelo avançado de 25 anos, que até já está em Lisboa e pode ser apresentado já nos próximos dias. Claro, tudo isto vai ter uma espécie de efeito dominó, mas também já lá vamos. Para aqueles que não conhecem Yaremchuk, é bom falarmos um pouco também sobre ele, um avançado que em janeiro também tinha sido associado a um clube português, no caso ao Sporting. Era a alternativa ou plano B caso a contratação do Paulinho ao Sporting Braga falhasse. Falamos de um jogador que foi formado no Dinamo Kiev e que jogou no Ghent durante 4 épocas, nos belgas, que mais uma vez, e o futebol belga está a ser um exemplo nesse sentido, mais uma vez um clube belga faz dinheiro com o jogador. O Yaremchuk na altura custou apenas 2 milhões de euros ao Ghent e agora vai sair por 15 milhões e fez 152 jogos e marcou 61 golos, portanto rendimento desportivo e agora económico. O avançado ucraniano esteve com a seleção no Euro 2020, é um avançado forte fisicamente, tem mais de 1,90m, marca muitos golos, como já podem ver, já afirmei, não é? E vem dar mais uma solução ao ataque encarnado. E quando falamos em mais uma, temos mesmo de olhar para as opções que Jorge Jesus tem nessa altura para o ataque. E foi era isso que eu me estava a referir na questão do efeito dominó. Então vamos aos nomes. Yaremchuk, não é? É o mais recente, que se junta a uma lista que já conta com Gonçalo Ramos, Luca Waldschmidt, Rodrigo Pinho, Seferovic, Carlos Vinícius e Darwin Núñez. Portanto, são vários nomes para o ataque e lá está, o tal efeito dominó. Já tínhamos dito que o Benfica quer deixar sair Carlos Vinícius em definitivo, já se falou aqui de uma proposta do Nice e de outro clube que agora não me recordo, mas tudo indica que sejam dois os avançados a deixar a luz e para já o nome de Darwin Núñez é aquele que surge no mercado. Isto porque, segundo o jornal A Bola, o Benfica recebeu uma proposta pelo avançado uruguaio. Essa proposta veio do Brighton, que já na época passada andou ali um bocado na corrida com o Benfica para a contratação do Darwin Núñez e que agora terá oferecido 30 milhões de euros aos encarnados pelo avançado de 22 anos que o Benfica então contratou na época passada ao Almeria por 24 milhões de euros. Portanto, aqui uma diferença de 6 milhões de euros. Um lucro, não é? Os encarnados rejeitaram esta proposta, no entanto, mas estão abertos a negociar a venda do Darwin Núñez por um valor perto dos 40 milhões de euros. Isto porque Jorge Jesus ainda acredita no potencial do jovem, que esta pré-época nem sequer treinou, não é? Está lesionado ainda e nem sequer vai jogar nos primeiros jogos do campeonato e da Liga dos Campeões. E também porque, para além do alto investimento, esses tais 24 milhões de euros que falámos aqui há pouco, que o Benfica pagou ao Almeria, o Benfica também tem que dar 20% de uma mais-valia de uma futura transferência ao clube espanhol. Portanto, o mercado está mesmo agitado para os lados do Benfica, que, recorde-se, para além de ter o arranque do campeonato, tem a estreia no play-off da Liga dos Campeões, marcada já para 4 de agosto. Portanto, os encarnados aqui a arrumarem a casa ou a desarrumarem, depende do ponto de vista, não é? Agora o Yaremchuk chega ainda sem nenhuma saída no que toca ao ataque, portanto, neste momento é um bocado uma casa desarrumada. Está a ficar muita gente para uma casa. Mas vamos ver que novidades é que nos trazem na luz no sentido do ataque. Eu sei que já falamos aqui um bom bocado sobre o Benfica, já vamos aqui em 4 minutos de podcast, mas temos de continuar na luz, isto porque o tal efeito dominó também pode surgir na lateral esquerda. E porquê? Porque o jornal A Bola também noticiou o interesse do Shakhtar na contratação de Grimaldo, e embora os valores tenham estado abaixo dos 20 milhões de euros exigidos pelo Benfica, supostamente os ucranianos terão feito uma proposta a rondar os 12 milhões de euros, ou seja, 8 milhões abaixo. Os encarnados estão a precaver-se para a eventual saída do Espanhol, que também interessa a Lazio, num clube e num campeonato que seria mais do agrado do lateral espanhol. Para o lugar de Grimaldo, o Benfica identificou o brasileiro Wendel como alternativa. O jogador de 28 anos está há várias épocas na Bundesliga, não é o Wendel que jogou no Sporting, é um lateral esquerdo que já soma quase 200 jogos na Bundesliga, mais de 200 pelo Bayer Leverkusen, mas o valor de mercado é acessível, isto se compararmos aos 20 milhões de euros que o Benfica pede por Grimaldo. Caso o espanhol saia, o Benfica está atento ao caso de Wendel, que está avaliado em 6,5 milhões de euros e tem apenas mais um ano de contrato com o Bayer Leverkusen. Portanto, aqui uma espécie de troca. Se sair o Grimaldo, já há uma alternativa. Geralmente é assim que funciona
funcionam as coisas, não é? O Gil Dias teria sido contratado para esse posto, mas talvez não seja essa a alternativa, e também saiu o Nuno Tavares, não é? Por isso é preciso mais uma opção caso saia o Grimaldo. Para encerrarmos o tema Benfica, vamos então à nossa novela do mercado. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim, não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. E cá estamos nós novamente a falar de Caio Jorge. Então, parece que afinal de contas o avançado não vai sair a custo zero, mas vai mesmo para a Juventus. Isto porque os problemas diretivos no Benfica acabaram por afetar o negócio com o Santos. Quem esclareceu tudo isto foi o consultor de mercado do Santos, Sérgio Canosi, em declarações à Sky Sport, que contou que o Benfica fez uma proposta que não foi aceite, mas que podia ter sido, caso os encarnados apresentassem uma contraproposta. Portanto, uma coisa um bocado lógica, não é? Se deram 10 milhões e não aceitaram, mas se derem mais 15, se calhar vamos aceitar, não é? Terá sido mais ou menos esta a ideia do Sérgio Canosi. Algo que não aconteceu, por causa dos, e agora estou a citar, muitos problemas relacionados com a direção do Benfica. Isto são as palavras do Sérgio Canosi, então à Sky Sport. O tal... como é que é? Diretor económico do mercado, diretor do mercado do Santos, refere-se à situação de Luís Filipe Vieira e acrescenta ainda que, por causa disso, o Santos optou por negociar apenas com a Juventus, um clube que interessava ao Caio Jorge, um campeonato que também interessava ao Caio Jorge e que tudo indica que vai ser o próximo clube do avançado brasileiro. Segundo o Sérgio Canosi, os italianos devem pagar 15 milhões de euros pelo jovem de 19 anos. Porquê? Porque lá está aquela questão da saída a custo zero. Não se veio a confirmar porque aquela cláusula foi acionada e o Caio Jorge tem contrato então até 2023. Por isso não sai a custo zero, não vai para o Benfica, vai para a Juventus, mas só à volta dos 15 milhões de euros. O Canosi admite que o Santos queria mais, mas que a situação pandémica tem um efeito no mercado e então por 15 milhões de euros aceitam vender o Caio Jorge à Juventus. Agora, deixamos finalmente o Benfica e vamos rapidamente até o Sporting, que está em vias de emprestar Pedro Marques ao Famalicão. Segundo a imprensa nacional, o avançado de 23 anos vai ser cedido à equipa famalicense sem opção de compra, voltando a ser emprestado depois de ter rodado no Gil Vicente na segunda metade da época passada, com 5 golos apontados em 15 encontros. As boas exibições ao serviço da equipa de Barcelos fizeram com que Ruben Amorim o quisesse ver na pré-época, mas Pedro Marques teve algum azar e acabou por só fazer um jogo, uma vez que se lesionou. Sem se conseguir mostrar ao treinador do Leonino, vai para o Famalicão, que viu também sair Anderson Oliveira, já tínhamos falado aqui dele, o Ivo Vieira já tinha confirmado, e este sábado o Beijing Goan da China também confirmou que o Anderson Oliveira, o avançado brasileiro que esteve no Famalicão várias épocas, deixou o Famalicão para arrumar à China e então o substituto será Pedro Marques, emprestado pelo Sporting. Ainda na Primeira Liga, destaque para duas notícias. A primeira é da contratação de Francisco Geraldes por parte do Estoril Praia. Como já aqui tínhamos falado no podcast, aliás foi uma notícia 00, o médio deixou o Rio Ave para assinar pelos Canarinhos para as próximas 2 temporadas. O médio de 26 anos vai alinhar pelo 4º clube diferente na Primeira Liga, depois de passagens pelo Moreirense, pelo Rio Ave e pelo Sporting, claro, onde foi formado. Ainda sobre esta contratação, importa dizer que o Rio Ave ficou com metade do passe de Francisco Geraldes. No Marítimo, destaque para a renovação de Joel Taga com os madeirenses, o avançado camaronês, que já vai para a 5ª época ao serviço do Marítimo. Ele na altura chegou emprestado pelo Cruzeiro, depois acabou por ficar em definitivo e agora renovou até 2024. Ele que tinha contrato com os insulares até 2022. Para fechar o mercado nacional, destaque também para a contratação de Aziz por parte do Rio Ave. O avançado, que na época passada foi destaque ao serviço do Estoril Praia, é mais um reforço de peso para a equipa de Luís Freire, que no ataque também já contratou o Pedro Mendes. Os moldes de negócio não são totalmente claros, mas sabemos que o avançado foi emprestado pelo Vitória até a final da época. Estará aqui no ar uma possível cláusula de compra, falou-se algo a rondar 1 milhão de euros, mas para já nada se sabe nesse sentido. Agora, numa notícia algo surpreendente, ou talvez não, porque já se vinha a falar nos últimos dias e porque o mercado português às vezes consegue nos surpreender pela negativa, temos de nos despedir de Ryan Gold. O médio escocês foi o grande destaque do Farense na época passada. Falava-se numa continuidade ou possível continuidade na Primeira Liga. O nome do Braga foi muitas vezes associado ao médio escocês, que depois de não ter conseguido evitar a descida do Farense, apesar de ter apontado 9 golos em 34 jogos pelos algarvios, vai deixar Portugal. Ryan Gold não foi convocado pelo selecionador escocês para o Euro 2020, mas vai jogar noutro continente, vai fugir da Europa e de Portugal, isto depois de confirmada a saída para os Vancouver Whitecaps, uma equipa canadiana que joga na MLS.
O negócio também não é totalmente claro, isto porque o Farense entende que o Ryan Gold, na altura tinha-se falado que ele acabava o contrato, mas o Farense entende que tem mais um ano de contrato, sendo que o Sporting detém 50% de uma futura venda, portanto, aqui ainda por esclarecer este ponto, mas o certo é que o Ryan Gold deixa então o futebol português depois de uma excelente temporada. Aliás, no 0-0 nós damos notas a todos os jogadores em todos os jogos da Primeira Liga, e este ano também vamos ter novidades nesse sentido, e o Ryan Gold foi simplesmente o segundo jogador mais pontuado, só ficou atrás do Coates, e não foi por muito, portanto dá para ver o impacto que ele teve no Farense. Apesar de ter sido um dos grandes destaques da época 2020-2021, Ryan Gold diz então adeus ao futebol português, onde chegou em 2014 e 2015 para representar o Sporting, na altura com o rótulo de Mini Messi. E mesmo para fechar, deixo duas notas que envolveram mesmo muitas notas. O Arsenal reforçou a defesa com a contratação de Ben White, central inglês que foi destaque do Leeds United na época de subida à Premier League, e que esta temporada, 2020-2021, já estava aqui a trocar as épocas, voltou ao Brighton, onde fez 39 jogos. O internacional inglês esteve mesmo no Euro 2020, embora não tenha jogado, mas fez o Arsenal abrir os cordões à bolsa, com os Gunners a pagarem 60 milhões de euros pelo defesa de 23 anos, portanto um valor muito alto, mas para reforçar uma posição que o Arsenal precisava mesmo de reforçar já há muitos anos. Por fim, falamos de mais uma excelente contratação na Premier League e no Aston Villa, que anunciou hoje o princípio de acordo com o Bayer Leverkusen pela contratação de Leon Bailey. O extremo jamaicano vai deixar o clube alemão, onde esteve nas últimas 4 épocas e meia, e aos 23 anos vai rumar à Premier League com o Aston Villa, que ainda pode perder Jack Grealish para o Manchester City, mas que tem vindo a apresentar nomes interessantes neste mercado de transferências. E é com esta excelente contratação por parte do Aston Villa que nos despedimos por hoje. Já sabe, no 0-0 pode seguir a Supertaça entre o Sporting e o Sporting Braga, e pode também já ouvir o novo podcast dedicado à Fantasy, chama-se Mundo Fantasy, e já está disponível em todas as plataformas de podcasts. Quanto ao mercado Flash, não é Fantasy, é real, e amanhã está de volta novamente comigo a trazer todas as novidades do mercado de transferências. O meu nome é Hugo Martins, também podem seguir-me no Twitter, e já sabem, para mim o mercado é uma parte relativamente gira do futebol.